Fatoração numérica. O que é a fatoração numérica e quais são as suas aplicações? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento exercícios das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Bom, o que é a fatoração numérica? É a decomposição de um número em fatores primos, por exemplo, 40. A gente vai fazer uma decomposição em números primos que multiplicados vão dar o número 40. Para a gente fatorar, a gente sempre vai usar o número primo em ordem crescente. Então, o menor primo é o 2, depois seria o 3, mas não tem divisível por 3, então a gente pula para o 5. E o que a gente faz no processo da fatoração? O número a ser fatorado, ele vem na coluna da esquerda. Aí passa o traço da fatoração, e os números primos eles vão na coluna da direita. Então, o 40, ele é divisível por 2? É, então a gente marca o 2 aqui. O resultado da divisão dá 20, vem para a esquerda. Dividido por 2 dá 10. Que dividido por 2 dá 5. Agora não divide mais por 5. Quem é o próximo primo? É o 3. Também não divide o 3. E o próximo é o 5. Então a gente faz a divisão por 5 e dá 1. A gente sempre vai dividindo até ter o resultado 1. Como a gente faz a fatoração de 120 e de 75? Então vamos lá, o 120 primeiro. 120 é divisível por 2, vai dar 60. 60 também é divisível por 2, vai dar 30. 30 é divisível por 2, vai dar 15. Opa, 15 já não dá mais por 2, mas dá por 3, que vai dar 5. E por 5 vai dar 1. E o 75, como que fica? 75 não é divisível por 2, então vamos para o 3. Por 3 ele é divisível, vai dar 25. Agora não dá mais por 3. Quem é o próximo primo? É o 5. Então divide por 5, vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Nessa coluna da direita, a gente sempre usa o menor primo possível. Lembrando que o número primo é aquele que só é divisível por ele mesmo e por 1. Ele não tem outro divisor. Quando a gente tiver um único valor a ser fatorado, a gente usa a fatoração simples, como esse exemplo aqui. Qual que é a função dela? É, por exemplo, calcular uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Como que a gente faz? A gente vai fazer a fatoração e vai agrupar. Por exemplo aqui, raiz quadrada de 40. O índice da raiz é o 2. Então a gente vai agrupar de 2 em 2. Opa, aqui formou um par, ele sai da raiz. Esse 2 aqui não tem par, então ele fica dentro. E o 5 está sozinho, também fica dentro da raiz. Então esse 2 saiu da raiz e vem para cá. 2 vezes 5 dá 10. Se a gente tiver mais de um par, a gente vai multiplicar. Se tivesse, por exemplo, mais 2 aqui, seria 2 vezes 2 daria 4. Então seria 4 raiz de 10. E se fosse uma raiz cúbica nesse exemplo? Em vez da gente juntar de 2 em 2, a gente ia juntar de 3 em 3. Uma raiz quarta a gente junta de 4 em 4. E assim sucessivamente. Como que a gente calcula a raiz quadrada de um número? A gente fatora esse número. Então vamos lá, 729. Na fatoração, ele é ímpar, então não dá para dividir por 2. Então ele é divisível por 3, que vai dar 243. Que também é divisível por 3, vai dar 81. 81 divide por 3 também, dá 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Agora, a gente vai pegar o índice do radical, que é o 2, e vai agrupar de 2 em 2 aqui. Então, 3 com 3, 3 com 3 e 3 com 3. Agora a gente vai pegar 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, raiz quadrada de 729 é 27. E do 144? A mesma coisa, a gente vai fatorar. O 144, ele é divisível por 2, dá 72. Por 2, dá 36. Por 2, dá 18. Por 2, dá 9. Agora por 3, dá 3 e por 3, dá 1. Como a gente vai agrupar? De 2 em 2. Então, 2 com 2, 2 com 2 e 3 com 3. Quanto que vai dar essa multiplicação? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12.
Então essas são as raízes. Para a gente calcular essas raízes quadradas, a gente precisa fatorar esses dois números. Então, 288 vai dar por 2, dá 144. Por 2, dá 72. Por 2, dá 36. Por 2, dá 18. Por 2 dá 9. Agora por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Agora a gente vai ter que agrupar de 2 em 2, que é o índice do radical. Então, 2 com 2, 2 com 2. Opa, esse 2 aqui sobrou. E aqui, 3 com 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E esse 2 que sobrou? Ele vai ficar dentro da raiz. Então, 12 raiz de 2. E o 864, como que vai ficar? Na fatoração dele, 864 por 2 dá 432. Por 2 dá 216. Por 2 dá 108. Por 2, 54. Por 2 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Agora agrupando de 2 em 2. 2 sai. Esse 2 sai. Esse 2 aqui sobrou. Agora 3 com 3 sai. E esse 3 aqui também sobrou. Então a gente multiplica esse lado. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. E quem fica dentro da raiz? 2 vezes 3. Então, vai ficar 12 raiz de 6. Quando a gente não tiver todos os termos formando seus pares, se for raiz quadrada, de 2 em 2. Se for raiz cúbica, a gente agrega de 3 em 3. Se sobrar 1, ele fica dentro da raiz. Independente do índice da raiz, o processo é o mesmo. Para a gente calcular a raiz cúbica de um número, a gente fatora esse número. Então, 729 vai dar por 3, que vai dar 243. Por 3 de novo, dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Agora a gente vai agrupar de acordo com o radical. Se é um 3, a gente vai juntar de 3 em 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. E agora para a gente fazer do 1728. Então a gente fatora 1728 vai dar por 2. Dá 864. Que dá por 2. Dá 432. Por 2 vai dar 216. Por 2 dá 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Agora por 3. Por 3 vai dar 9. Por 3 dá 3 e por 3 vai dar 1. A gente vai agrupar de 3 em 3. Então, 3 números 2, 3 números 2 e 3 números 3. A gente multiplica esses aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Para a gente calcular a raiz cúbica de 1296, a gente tem que fatorar. Então, 1296 fatorando por 2 dá 648. Por 2 dá 324. Por 2 dá 162. Por 2 dá 81. Agora por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. A gente vai agrupar de 3 em 3.
Então aqui o 2 sai, esse 2 fica na raiz. 3, 3 e 3. Esse 3 sai e este fica na raiz. Então, 2 vezes 3 dá 6. Como que vai ficar então? 6 raiz cúbica de 2 vezes 3, 6. Então este é o valor. Agora, se a gente tiver mais que um termo a ser fatorado, todos eles entram na coluna da esquerda, separados por vírgula. Por exemplo, aqui, 20, 30 e 40. E qual o número primo que a gente vai usar? O menor primo que divida pelo menos um dos termos. No caso aqui, todos são pares, então todo mundo divide por 2. E aqui, o 10 e o 20 são divisíveis por 2, o 15 não. O que a gente faz com o 15? Desce, só copia. E agora, 5, 15 e 10. Opa, o 10 é divisível por 2, então a gente usa o 2. Copia o restante e divide o 10. E agora, 5, 15 e 5. O 15 é divisível por 3, então a gente copia os outros e faz a divisão. Agora o 5, todo mundo aqui é divisível por 5. Então, dessa forma que a gente faz a fatoração simultânea. E a multiplicação de todos esses primos é o MMC, o mínimo múltiplo comum, que está aqui embaixo, é 120, para 20, 30 e 40. Outra aplicação da fatoração simultânea é a determinação do MDC, o máximo divisor comum. Como é que a gente faz? O processo de fatoração é exatamente o mesmo, só que a gente multiplica só quem está circulado. Agora, por que esses dois números estão circulados e os outros não? Esse 2, ele dividiu todo mundo. Os três termos são divisíveis por 2. E esse 2 aqui, ele não dividiu o 15, por isso que não circulou. Esse 2 não dividiu nem o 5 nem o 15. O 3 só dividiu o 15, não dividiu nem o 5 nem o outro 5. E o 5 dividiu todo mundo, por isso circulou. Então, 2 vezes 5 é o MDC. A multiplicação de todos eles é o MMC. Então, para a gente fazer o MMC e o MDC, o processo de fatoração é o mesmo, só muda na hora de fazer a multiplicação. Vamos ver alguns exemplos agora que a gente vai determinar tanto o MMC quanto o MDC de alguns números? Fatoração simultânea de 100, 150 e 200. Então, o menor primo que a gente pode dividir é o 2. 100 por 2 dá 50. 150 por 2, 75. E 200 por 2, opa, dá 100. O 2 ele dividiu todos os termos, então a gente circula. E agora tem par de novo lá, então por 2 de novo. Só que agora não circula, porque o 75 não vai dividir por 2. 50 por 2 dá 25. O 75 a gente copia. E o 100 por 2 dá 50. Agora por 2 de novo, que a gente tem um número par. 25 copia, 75 copia e 50 por 2 dá 25. Agora vai dar por 3, mas só o 75 é divisível por 3, os dois números 25 não. Então a gente não circula. Fica 25 que a gente copia, 75 por 3 dá 25 e 25 a gente copia de novo. Agora por 5 vai dividir todo mundo, então a gente circula. Vai dar 5, 5 e 5. Agora por 5 de novo a gente circula. 1, 1 e 1. Fatoração acabou. Agora o MDC. A gente vai pegar só os circulados. Então, 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 5, 50. Esse é o máximo divisor comum. E o mínimo múltiplo comum? O MMC. A gente vai pegar todos esses valores. Então, 2 vezes 2 vezes 2, as 3 vezes que ele aparece, vezes 3 aparece uma vez só, e o 5 aparece duas, então vezes 5 vezes 5. Fazendo essa conta aqui, vai dar 600. Então, o mínimo múltiplo comum é 600. A fatoração simultânea de 180, 240 e 270. A gente tem que fazer por o menor primo que seja divisível por um dos três termos. Então, nesse caso, o 2, ele vai dividir os 3. Então, a gente circula este. Aqui vai dar 90, aqui vai dar 120,
e aqui vai dar 135. Agora, a gente tem número par de novo, então a gente repete o 2. Só que não circula, porque esse aqui é ímpar, então ele não é divisível. Então aqui vai dar 45, 60 e o 135 a gente copia. Agora dá por 2 de novo, o 60. Então por 2 fica 45 que a gente copia, o 60 dividido por 2 é 30 e o 135 copia de novo. Agora por 2, 45 copia, o 30 vira 15, dividido por 2, e o 135 a gente copia. Agora não dá mais por 2, mas a gente pode dividir por 3. O 3 ele vai dividir todo mundo, então a gente circula. 45 vai dar 15, o 15 vai dar 5 e o 135 vai dar 45. Agora por 3 de novo, sem circular, porque o 5 não divide. Então aqui vai dar 5, o 5 a gente copia e o 45 dá 15. Então 3 de novo. O 5 copia e o 15 dividido por 3 dá 5. E agora o 5 a gente circula, porque vai dividir todo mundo. 1, 1 e 1. Agora, para a gente calcular o MDC, é só quem a gente circulou. Então, 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Então, o MDC é 30, o máximo divisor comum. E o MMC, que é o mínimo múltiplo comum? Todo mundo a gente vai usar 2, 2, 2 e 2. Então, 4 vezes o número 2, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 3 vezes o número 3, então vezes 3 vezes 3, vezes 3. E uma vez o 5. Isso aqui vai dar 2160. Então, o MMC é 2160. O mínimo múltiplo comum. Então, o MDC, a gente pega só os circulados, que é quem dividiu todo mundo. E o MMC, a gente pega todos os valores da coluna da direita. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.